Olá, segunda-feira, 2 de maio de 2022. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. A audiência pública na Câmara do Rio discute projeto de lei que define a colocação de mesas e cadeiras de bares e restaurantes nas calçadas da cidade. Com as novas regras de uso dos espaços públicos com mesas e cadeiras, com certeza foi determinante para que muitos deles conseguissem sobreviver. E agora é o momento de aperfeiçoar, de fazer os ajustes necessários. A Prefeitura anuncia que a cidade do Rio já recuperou todos os empregos formais que foram perdidos durante a pandemia. E você vai conhecer os detalhes da lei que proíbe a venda de coleiras e focinheiras que causem dor e desconforto ao animal. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição falando da comissão especial da Câmara de Vereadores, criada para discutir a retomada das atividades dos bares e restaurantes do Rio. Junto com representantes do setor, os parlamentares analisaram o projeto de lei que define a colocação de mesas e cadeiras em calçadas da cidade. A reunião foi realizada nesta segunda-feira no Palácio Pedro Ernesto. A proposta altera a Lei Complementar de 2020, que cria condições e define parâmetros para a colocação de mesas e cadeiras em áreas públicas e calçadas. Participaram da mesa o coordenador de diálogos setoriais da Prefeitura e o presidente do SINDRIO, Sindicato de Bares e Restaurantes, além de representantes do setor e de associações de moradores. Além da questão das mesas e cadeiras, outros pontos importantes foram discutidos durante a reunião, como licenciamento, polos gastronômicos, fiscalização, horário e vagas de estacionamento. No início da reunião, o presidente da comissão, o vereador Rafael Aloysio Freitas, apresentou as principais mudanças na lei. A ideia é a gente fazer uma apresentação do que mudou em relação ao projeto de lei que está sendo apresentado para a lei que está em vigor. E a partir dali a gente vê quais são as considerações importantes para conseguir levar isso depois para o plenário de uma forma que seja bom para todos. Os vereadores Paulo Pinheiro e Rosa Fernandes ressaltaram a importância do desenvolvimento da cidade, mas com o cuidado de preservar a circulação e bem-estar da população. Não dá para ocupar calçada e baia ao mesmo tempo, se não tiver bem definido o tamanho dessa calçada, o volume que você vai receber de mesas e cadeiras, e o respeito ao público que transita naquela área. É preciso que, mesmo com o melhor que o Poder Legislativo possa fazer, que o Executivo cumpra isso. A atuação dos maus empresários foi bastante discutida. Uma cidade com 10 mil empresas envolvidas numa categoria, sendo prejudicada por menos de 1%. Então nós temos que, e essa é a minha grande discussão, essa é a minha grande pedida para a Câmara dos Vereadores e para o Poder Público. A gente tem que identificar os maus empresários e penalizar eles. A gente precisa entender quantos bares e restaurantes tem no Rio de Janeiro e qual o percentual que cria problemas para a sociedade. Identificando isso, a gente já tem uma métrica e após essa métrica a gente busca, junto com o setor público, a fiscalização para a gente poder, de uma forma genuína, enquadrar os maus funcionários, primeiro colocando para eles atenderem às necessidades. Caso eles não consigam, enfim, buscando cassação de alvarás, multas e tudo que for necessário para a gente ter a ordem urbana e o crescimento econômico do Rio de Janeiro. O presidente do SINDRIO apresentou as estratégias propostas pelo sindicato. A gente trouxe a proposta de um selo onde todos os bares e restaurantes vão poder aderir, saber quais são as regras, informar para os seus clientes, para a opinião pública, de tal forma que a gente organize isso em definitivo e tem, por que não dizer, o Rio de Janeiro como um exemplo para o resto do Brasil, onde sociedade, moradores, espaço público, bares e restaurantes vivem em harmonia, gerando desenvolvimento, que é o que a gente mais quer. No final, o vereador Rafael Aloysio Freitas falou sobre os próximos trabalhos da comissão e fez um balanço da reunião. Eu acho que foi muito positivo, primeiro pela grande presença dos comerciantes em relação aos estabelecimentos gastronômicos, a presença do sindicato, do pessoal da prefeitura que tem relação com o setor. É um setor muito importante para a nossa economia, que tomou um baque enorme no momento da pandemia, agora volta a se recuperar. E a lei, com as novas regras de uso dos espaços públicos com mesas e cadeiras,
com certeza foi determinante para que muitos deles conseguissem sobreviver. E agora é o momento de aperfeiçoar, de fazer os ajustes necessários para que a gente consiga ter uma harmonia maior entre os estabelecimentos, moradores e fazer com que todo o processo de licenciamento da prefeitura seja cada vez mais célere, mais transparente e que a gente possa fortalecer os bons comerciantes. Confira agora algumas das atividades previstas para esta semana no Legislativo Carioca. Nessa terça-feira acontece a solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto ao tenente-coronel Bruno Niedermayer, médico do Corpo de Bombeiros. A iniciativa é do vereador Valdir Brazão. Vai ser às 6h30 da noite, no plenário da Câmara do Rio. Na quarta-feira, às 10 da manhã, tem mais homenagens. René Hasenclever, presidente da Amagávia, recebe a medalha Pedro Ernesto e, na mesma solenidade, a Câmara do Rio entrega o título de cidadão benemérito ao economista Carlos Afonso Ribeiro, ligado a outra associação de moradores da Gávea. O presidente da casa, o vereador Carlo Caiado, é o autor das homenagens. No mesmo horário, acontece no auditório um debate público com o tema Juventude, Mobilidade e Cidade. A vereadora Tainá de Paula vai comandar as discussões. E às 6h30 da noite, o professor Marcelo dos Santos Martins recebe a medalha Pedro Ernesto das mãos do vereador Luciano Vieira. Na quinta-feira, a Comissão Especial do Plano Diretor realiza mais uma audiência pública com a continuação do tema Uso e Ocupação do Solo. Vai ser às 10 da manhã, em ambiente híbrido. No mesmo horário, no Salão Nobre, a Comissão de Trabalho e Emprego promove audiência pública para discutir o desemprego e as perspectivas de geração de renda na Zona Oeste. E às 6h30 da noite, acontece a solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto ao compositor André Diniz. A iniciativa é do vereador Raimon. Na sexta-feira, às 2 da tarde, a homenagem é para Georgiênia de Oliveira da Silva, fundadora de um projeto que promove eventos para integrar e elevar a autoestima de mulheres que sofrem com os mais variados tipos de problemas sociais. Ela vai receber a medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga das mãos do vereador João Mendes de Jesus. E a Câmara do Rio constituiu mais 2 comissões especiais. Elas vão ser formadas por 3 vereadores cada uma. A repórter Mariana Rosadas tem as informações. A edição desta segunda-feira do Diário Oficial da Câmara Municipal publicou a instalação de 2 novas comissões na Casa de Leis do Rio de Janeiro. A Comissão Especial, com a finalidade de monitorar as políticas e serviços públicos que impactam a vida das mulheres, e também a Comissão Especial, com a finalidade de acompanhar a implementação da Agenda 2030 para as políticas da cidade. Os líderes do bloco Juntos pelo Rio e do bloco Por um Rio Mais Justo deverão indicar um nome cada para compor os grupos. A vacinação contra a gripe e sarampo continuou na cidade nesta segunda-feira. No último sábado, a Prefeitura do Rio realizou mais um dia D de imunização. 25 mil crianças foram vacinadas com as 2 doses de gripe e sarampo. Acompanhadas dos pais e responsáveis, elas receberam as vacinas em um dos 430 pontos de vacinação. Também foram vacinados contra a gripe 19 mil idosos a partir de 60 anos. A meta da Secretaria Municipal de Saúde é imunizar cerca de 76 milhões de pessoas até o dia 4 de junho, data prevista para o encerramento da campanha de imunização contra a gripe e o sarampo. E nesta segunda-feira foi retomada a vacinação da 4ª dose da Covid-19 para pessoas com 70 anos ou mais. A partir de quarta-feira, será a vez das pessoas com 65 anos ou mais, que terão até terça-feira da semana que vem para receber a vacina. De acordo com o calendário da Prefeitura, no dia 11, começa a imunização da 4ª dose para os idosos com idade a partir de 60 anos. E você vai ver no próximo bloco. Lei proíbe a venda de coleiras e focinheiras que causem dor e desconforto ao animal. O Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, realiza na próxima quarta-feira uma campanha de doação de sangue. A ação é para reforçar os baixos estoques do Hemorrio. A queda nas doações acendeu o sinal vermelho no Instituto Estadual de Hematologia. De acordo com a direção do Hemorrio, há risco de desabastecimento. A cada bolsa coletada, 4 pessoas são atendidas. A campanha no Hospital Lourenço Jorge acontece das 10 da manhã às 3 da tarde.
E foi sancionada pelo prefeito Eduardo Paes a lei aprovada pela Câmara Municipal que proíbe a venda de coleiras e focinheiras anti-latido e de choque que causem dor e desconforto ao animal. A medida foi uma iniciativa dos vereadores Dr. Marcos Paulo e professor Célio Luparelli. Pode ser um sinal de alerta ou ter vários outros significados, como alegria, medo ou chamar a atenção para um problema. Mas o latido dos cães pode incomodar. Tem gente que acaba optando por tentar inibir esse instinto natural do animal. É natural, o ser humano não fala, o animal tem que latir. É o meio de comunicação que ele tem. É completamente cruel. Muita crueldade foi feita sem ninguém saber. Uma palhaçada é a mesma coisa que tirar a gente de não poder falar. Se tu quer ter cachorro, tu tem que deixar ele latir. A Câmara Municipal aprovou uma lei sancionada pelo prefeito Eduardo Paes que proíbe a comercialização de coleiras e focinheiras anti-latido e de choque na cidade do Rio de Janeiro. A médica veterinária Cristina Amarante chama a atenção dos danos causados aos cães pelo uso das focinheiras e coleiras anti-latidos e de choque. Na verdade, o animal ele não aprende, né? Ele está tendo uma reação de medo, né? Tanto o medo físico quanto o medo mesmo, né? O lado psicológico. Existem aí vários males que podem afetar os animais, tanto fisicamente, né? Como danos nas cordas vocais, o choque mesmo, ele causa todo um efeito, né, sistêmico no animal, porque ele vai tendo contrações, né, musculares, queimaduras também, e o lado psicológico, né, que realmente além do físico, ele assusta muito, porque é um animal que não pode expressar o seu comportamento natural, né, que é o latido. A lei que proíbe a comercialização das focinheiras e coleiras anti-latidos se estenderá aos estabelecimentos de qualquer natureza, inclusive em lojas virtuais de comércio eletrônico. A multa para o descumprimento da proposta pode variar entre R$ 5 e R$ 100 mil. O estabelecimento também pode ser suspenso temporariamente ou ter a cassação definitiva do alvará de funcionamento. Com essa lei, fica proibida a compra, a venda e a comercialização de coleiras e focinheiras que causem dor ou desconforto aos animais, como, por exemplo, coleira que dá choque no animal, focinheira que impeça, que ele lata. Então, nós estamos preservando o animal, visando uma segurança para ele e, principalmente, que os tutores possam cuidar dos animais com segurança e que não causem maus tratos, principalmente em se tratando de seres indefesos, de seres que não falam e que precisam do cuidado do ser humano para que possam ter uma vida plena e que possam viver bastante tempo. Foram abertas nesta segunda-feira as inscrições para os editais de fomento do audiovisual carioca de 2022. A segunda edição do programa de fomento à cultura foi lançada na semana passada e representa o maior investimento no setor, R$ 55 milhões. O valor é 170% superior ao financiamento de 2021. Entre as linhas estreantes estão a de produção de filmes e séries documentais para TV, cinema e streaming e a de produção de novas temporadas de webséries. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de maio na área de editais do site da Rio Filme. E um levantamento feito pela Prefeitura do Rio mostra que a cidade já recuperou todos os empregos formais que foram perdidos durante a pandemia. A Câmara de Vereadores teve participação importante nessa recuperação. A reportagem é de Vitor Gagliardo. Vamos assistir? Voltar ao normal é um processo lento e gradual, mas necessário. A cobertura vacinal é o principal motivo para explicar essa normalidade. As ruas voltaram a ficar movimentadas. O uso da máscara virou opcional. Bares e restaurantes, um dos setores mais atingidos durante a pandemia, começam a se recuperar. A boa notícia é que a gente vira 2022 já recuperando uma parte razoável disso. Obviamente ainda não recuperou todo o prejuízo da pandemia, aliás, isso vai demorar bastante ainda, mas a gente já tem mais ou menos 70% dessas vagas de trabalho recuperadas. O Jairo é empresário do ramo de gastronomia e possui um restaurante na Lapa.
Em março desse ano, ele e um sócio decidiram investir em um espaço que estava fechado na Rua Senador Dantas, uma das mais movimentadas do centro. Recebi a proposta com um sócio, a gente veio abrir aqui de sociedade e tomar de conta da loja, né? E eu sei que esse ponto é um ponto muito legal. E aí eu tô aqui, abriu a noite, estou trabalhando com música, tenho comida aquilo, tenho um à la carte. E tá bem legal. Agora, nosso movimento aqui do centro da cidade tá maravilhoso. Essa recuperação econômica é comprovada por números. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, a cidade recuperou os 118 mil empregos formais perdidos durante a pandemia e ainda apresenta um saldo positivo de quase 6 mil novos postos de trabalho. Em 2021, ainda com pandemia, mas já numa recuperação da atividade econômica, foram 82.500 novos empregos formais gerados naquele ano, né? E nos 2 primeiros meses de 2022 também foram mais alguns milhares de empregos, totalizando essa retomada com esse saldo positivo de 5 mil, pouco mais de 5 mil empregos. A Câmara Municipal tem papel fundamental nessa retomada. Só no ano passado foram doados 120 milhões de reais à Prefeitura para programas ligados à área da saúde e para a manutenção de empregos. Destaque para o Auxílio Empresa e para o Auxílio Carioca. Essa retomada econômica foi muito possível por causa da forte vacinação que a gente teve. Em 2021, a cidade do Rio fechou o ano com quase 100% das pessoas com o esquema vacinal completo, mais quase um terço também com a terceira dose feita. No final das contas, foram 13 milhões de doses aplicadas na cidade do Rio de Janeiro em 2021. O Clécio recebeu o auxílio, mas o que ele queria mesmo era voltar ao trabalho. Chega cliente às vezes procurando um garçom, entendeu? Isso é muito bom também, isso é a relação boa do garçom com o cliente, a aproximação, entendeu? Porque é sinal que a gente está fazendo um trabalho bom. A Câmara possui uma comissão especial que analisa o mercado para a retomada das atividades de bares e restaurantes. Uma das leis aprovadas autoriza o uso de mesas e cadeiras em espaços públicos. A gente consegue, no Rio de Janeiro, trazer para patamares muito parecidos com o de São Paulo ou com de algumas cidades turísticas europeias, onde o espaço público ele é visto como algo compartilhado que pode ser usado pelo privado, sim, de acordo, obviamente, com determinadas regras. O Antônio é proprietário de uma cadeia de bares e restaurantes. O Centenário Amarelinho na Cinelândia é um deles. E ele comemora o atual cenário econômico da cidade. O Rio de Janeiro tem hoje um aspecto muito bom. O Rio de Janeiro hoje tem um momento político bom, tem um momento de segurança pública boa. O Rio de Janeiro hoje tem turista, a cidade está arrumada, entendeu? Você vê os órgãos públicos funcionando bem. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Se Liga na Câmara. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.